balanço geral da Rádio Guarabira FM. Para a gente é motivo, né, de satisfação tê-lo aqui, como também acionista desta empresa, participando com a gente do nosso balanço geral da Guarabira FM. Martins, a alegria de estar aqui com vocês no dia de hoje, cumprimentar você, a Everton. Você vê aí, você um dos decanos do radiojornalismo da nossa região, né, com muita experiência, por onde passou, deixou sempre uma marca, né, registrada, de muita competência, mas também de fazer as perguntas na hora certa, mas sempre de forma muito respeitosa, Martins. Você sempre teve, né, essa marca. E Everton é que está se revelando, né? Onde ele coloca a mão, é sucesso. Tenho acompanhado já, né, da forma multifacetada que ele age. Então, parabéns, Everton. Estou muito feliz aqui. Cumprimentar esse amigo de longas datas, que é o nosso DJ Asa Branca, amigo de infância. Quando eu era gordo, ele era magro. Agora a gente está invertendo as situações. Cumprimentar o Wellington. E o dia de hoje, que é um dia tão importante, né? Porque é o Dia da Liberdade de Imprensa, e meus cumprimentos a vocês que fazem, né, desta plataforma, inclusive deste programa, uma trincheira em defesa da sociedade, e Dia do Parlamento. Apesar da imprensa brasileira estar sendo muito atacada nos Exatamente. E parlamento e imprensa, e liberdade de imprensa, andam juntas dentro de uma democracia. Você falava agora há pouco que o programa é pauta de vários blogs, né, e de várias outras emissoras, e eu vou aqui fazer também uma confissão. O programa de vocês serve, inclusive, de pauta para o nosso mandato. Muito do que é aqui defendido, é encaminhado, né? Eu tenho nosso pessoal que está sempre à escuta, eu mesmo estou escutando, né? Em relação às estradas mesmo, Martins, você tem a cara, você, jornalista aqui, o radialista Martins Júnior, tem a cara da defesa das estradas da nossa região. Junto com o senhor, viu? Exato, porque quando você encontrava uma autoridade, alguém cobrava, falava, lembrava, né? E parabéns, isso, na verdade, é o exercício pleno de um programa cidadão. Então, meus cumprimentos a vocês, me coloco inteiramente à disposição, né, sem não antes manifestar o nosso voto de pesar. Farei isso inclusive de forma oficial na Assembleia da Paraíba, pelo falecimento da doutora Ades Caterine Deril, minha contemporânea, conheço de muitos anos, inclusive trabalhávamos juntos, né, na mesma associação do abrigo São Vicente de Paula, ela inclusive muito atuante lá no abrigo, também está de luto. Quero cumprimentar o Dr. Bruno Deril, um amigo pessoal, Dona Lourdes Grangeiro, né, toda a sua família. E agora mesmo também tive a informação, né, do falecimento de Penha, né, que é irmã de Olivete, né, sobre agora há pouco também manifestar o nosso sentimento, o nosso pesar, né. E agora também essa semana foi uma semana muito trágica, assim, para mim, muito, muito triste, né. Perdemos Eduardo Carneiro, inclusive é de Mulungu, da família Camilo de Mulungu, uma pessoa que eu tinha uma relação muito boa, também um homem da imprensa, né, como editor, e um cara extraordinário. E também meu professor, Juarez, que faleceu ontem, Juarez Guedes, de Covid também, juiz federal do trabalho, foi meu professor, e a família é muito amiga nossa. O pai dele, até quem me dava informação era Solon Benevides, foi quem me deu informação logo cedinho, era 6 horas da manhã quando ele me deu informação. Solon Benevides foi quem me deu informação, eram muito amigos. Doutor Solon, o pai de Saulo, do Tribunal de Justiça. Solon, que era delegado em Araçagi, que é o pai justamente do professor Juarez, e meu avô, Antônio Paulino. Os três eram muito chegados, muito, muito amigos, né? E o doutor Juarez tem uma irmã que é Soloneide, trabalhou na prefeitura no primeiro mandato do meu pai como prefeito, então é uma relação de muita amizade. Então foi um domingo bem pesaroso, de fato, ontem, né, mas estamos aqui trabalhando, né, a vida, de fato, ela segue, e nós temos justamente de dar sequência, né, a esses momentos, mas manifestando amanhã, inclusive amanhã na Assembleia, farei essas manifestações de forma formal, né, do nosso sentimento por essas pessoas, especialmente essas famílias que ficaram. E o senhor foi um dos que venceram a Covid juntamente conosco, né? Eu, Martins, a gente também teve. E você, é uma situação até um pouco mais delicada, conseguiu, graças a Deus, se restabelecer. Eu tive 2 episódios, né? Em março e depois em novembro para dezembro, né? De fato, fiquei internado, foi muito difícil. O ano 2020, eu tenho muito mais que comemorar, né? Venci 2 Covids e ainda venci até um assalto à mão armada, né? Eu fui assaltado mesmo à mão armada, né? E graças a Deus estamos aqui vivos, graças à disposição. Grande Ramon,
Olha aí, hoje é dia do parlamento, cumprimentar o vereador Ramon Menezes. Bem, antes da gente trazer aqui as perguntas, Everton, pertinentes daqui da cidade, eu gostaria de fazer aqui um questionamento Flávia. a respeito da Assembleia, deputado, da Assembleia Legislativa, que mantém ritmo acelerado de trabalho e já aprovou 2.683 matérias em 2021. Apesar dessa pandemia, como é que o senhor analisa os trabalhos na Assembleia e o que o deputado Ranieri Paulino destacaria como de prioridade, não é, em seu trabalho na Assembleia, ações para a nossa região? Martins, se você me pergunta se eu prefiro o trabalho dessa forma remota ou presencial, eu vou dizer que prefiro presencial, tá? É uma posição muito pessoal minha, mas a gente não pode ser egoísta, né? Everton lembrava agora que eu tive 2 Covid. A gente tem que olhar para a Assembleia como um todo, né? A faixa etária de servidores são de idosos. Nós temos um grave problema na Assembleia, que é a falta de circulação de ar. O que mais me preocupa na Assembleia é um incêndio acontecer, que não tem circulação de ar. Pode acontecer o que aconteceu com a Boate Kiss. E imagina também nesse momento pandêmico, onde a circulação de ar é importante, inclusive, para o vírus, né, não ficar ali concentrado. Então, eu acho que a atitude do presidente e da Assembleia em não voltar com os trabalhos presenciais na Assembleia, eu acho acertada. Em que pese que eu não gosto, mas eu acho acertada. Agora, isso também, eu acho que os debates, eles diminuíram. A forma remota requer que a gente seja mais objetivo, né? Então, a produção da Assembleia teve menos debates. Debates acalorados, como menos acontece, né? Então, se focou muito mais nas votações, né? Por isso, essa produção que está maior do que quando era os trabalhos presenciais. Quero cumprimentar todos os colegas que têm contribuído muito. Se você me permite, eu queria, né, eu fui o autor, inclusive, eu fui o relator da calamidade pública do Estado. Quando fechou a Assembleia em relação ao Covid, eu fiz 2 ligações imediatas. Nem foi nem para o meu pai, nem para minha mãe. Liguei primeiro para o prefeito da cidade de Guarabira, Marcos Diogo, em seguida para o governador João Azevedo, me colocando à disposição. Isso ano passado, dizendo que o momento era de distanciamento, nós tínhamos que encontrar juntos as melhores saídas. O governador, numa articulação dele, pediu inclusive para eu ser o relator da calamidade pública e fiz isso, né, com muito equilíbrio, com muito cuidado, e também apresentei na Assembleia as matérias que eu apresentei, que eu reputo mais importantes, tá? Apresentei na Assembleia a obrigação das prefeituras criarem comitê de gestão de crise e tomada de decisão, para prestar contas, para tomada de decisão, o que é extremamente importante, inclusive, para se buscar, né, através desse comitê, com a organização civil organizada, com autoridades sanitárias, tomar as melhores decisões. Inclusive, muitas prefeituras estão com os recursos guardados sem saber como destinar, né? Exatamente, Everton. E assim, recurso público não deve estar estocado. Dinheiro público tem que estar a serviço do povo. Não é para fazer poupança. Aí quem gosta disso é gerente de banco. Gestor tem que estar com dinheiro na rua, circulando, de forma racional, não é distribuindo aleatoriamente, mas de forma racional, mas prestando assistência às pessoas. E outra matéria também bastante importante e significativa foi justamente a ideia que eu tive depois do meu Covid, que é criar centro de referência para tratamento pós-Covid. Tá? Para as pessoas que foram acometidas de Covid, mas que ficam ainda sequeladas, de forma física, até de forma mental também. É importante que se tenha esta assistência, além de tantas outras matérias que nós fizemos, mas eu acho que essas 2 eu destacaria como uma das mais importantes. Inclusive, tive com o secretário Geraldo Medeiros, tratando dessa situação do centro de referência pós-Covid. É extremamente importante. Há aí um estudo, quem passou pela UTI, 34% das pessoas que passaram pela UTI durante o Covid ficaram com algum tipo de sequela, algum tipo de problema mental, inclusive. Uma segunda pandemia aí, infelizmente, eu acho que vai ser os problemas de saúde mental, e nós temos que estar, né, o Estado tem que estar preparado, a rede tem que estar preparada para atender essas pessoas. Você esteve também com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, né? O senhor teve um contato com o mesmo, né? Foi sobre Covid, foi sobre política, o que de fato aconteceu nesta conversa? Nesse momento, Martins, não tem como não se tratar de Covid, né? Falávamos, inclusive, sobre retorno das aulas, a prioridade que o prefeito quer dar na imunização dos professores, porque só pode voltar às aulas em relação a essa vacinação, e eu fui tratar também de uma pauta objetiva que me veio, né? Nosso mandato é um mandato sempre muito com interlocução. O Cresce estabeleceu um diálogo comigo para tratar de uma discussão objetiva sobre o Polo Cabo Branco, e eu fui tratar desse assunto com o prefeito Cícero Lucena, convidá-lo inclusive oficialmente
para uma audiência pública que nós vamos fazer. Essa foi uma ideia que veio do empresário Alisson Holanda, tá? Ele é meu vizinho de prédio em João Pessoa, um grande empreendedor, né? E está justamente querendo fazer essa discussão. O governo da Paraíba, eu estive inclusive no anúncio, fez um anúncio muito importante, que vai alavancar toda aquela região de 3 grandes resorts para o polo Cabo Branco, ali gerando emprego, gerando renda, né? A Cinep está envolvida, mas a gente quer colocar todos esses atores para dialogar, para que também investidores locais também possam ter oportunidade de fazer investimentos ali. Os 3 investidores são um internacional da Espanha, outro aqui é de um grupo muito forte consolidado do Rio Grande do Norte e outro agora me falha a memória, mas você vê que são empresas, conglomerados importantes que estão se instalando na Paraíba, ali no polo Cabo Branco, que é geração de emprego e renda. Falando sobre esse desenvolvimento da Paraíba, deputado, eu quero falar aqui para a gente deixar o nosso tempo bastante bacana. Vamos falar sobre saúde e também aproveitar sobre a questão da malha viária. A gente sabe que hoje a Paraíba é a segunda melhor malha viária do Nordeste e a 4ª do país, né? E isso foi um trabalho de governos. Vários governos tiveram erros e acertos. De Ricardo teve vários erros, mas teve um acerto também, que foi a questão da malha viária. Manter isso hoje dá muito trabalho para a Paraíba. E o senhor que anda a Paraíba toda, conhece, Martim Júnior também que anda muito a região daqui, cobra, sabe o trabalho que dá. Como é que está hoje a situação na Paraíba, da manutenção dessa malha viária e também dos próximos investimentos que estão para vir, inclusive na nossa região? Olha, Herbert, dizer que o que nos contenta é que não existe indiferença por parte do governo. Eu sou um dos, inclusive, que constantemente faço apelos ao DR, ao governo da Paraíba, em relação a trechos aqui, especialmente da nossa região. E você sempre cobrou, tanto na oposição isso, como e o hoje DR na sempre situação. foi diligente na resposta. Sempre foi diligente e continua sendo. Quero cumprimentar aqui o Dr. Carlos Pereira, né? Mas temos alguns trechos agora, por exemplo, esse de Alagoa Grande está muito ruim em relação a buracos. Hoje o deputado Robson Dutra me liga: Ranieri, faça um apelo, peça ao DR, e faço isso não só porque Robson me ligou, mas isso é diariamente, a gente escuta, né? Em Alagoinha, Mulungu, aquele trecho que estava terrível, né? Aqui também Mamanguape, Araçagi, né? Que houve uma melhora significativa, o recapeamento. Então, tem ações que estão sendo feitas. Houve um pacote anunciado pelo governador, né, de R$500 bilhão, é um valor vultuoso. Isso implica não só na melhoria da nossa rede viária, que é importante, o objetivo central é esse, mas também vai gerar em torno de 10 mil empregos, né? Esse R$500 bilhão injetado na nossa economia. Está aqui em Cachoeira dos Guedes, é um grande exemplo, né? O governador esteve aqui conosco, eu participei da assinatura da ordem de serviço, inclusive você cobriu, Martim, jornalisticamente, né, a matéria, e aquilo ali, houve a assinatura da ordem de serviço, a obra se iniciou logo em seguida. Depois, em virtude, inclusive, da falta de insumos, a empresa, né, deu uma parada momentânea, mas já se retomou, já está, né, trabalhando de forma, dentro de uma cronologia que estabeleça que se entregue o mais rápido possível. Então, é importante que as pessoas continuem solicitando, requerendo, pedindo. Pode fazer contato comigo. Meu telefone é o 98852-3849. Tem dá de cara o telefone assim no rádio. Tem uma estrada que tá ruim, pode me acionar. Eu sou ruim de zap, mas pode ligar. Tem uma estrada que tá ruim, pode marcar no Instagram, me marca o DR, porque é importante que tenha as informações, né? E a gente tem feito isso para dar celeridade de forma colaborativa, inclusive, porque pode ter certeza que o executivo, ele conhece bem a Paraíba, sem dúvida alguma. Mas o deputado estadual, o vereador, o cidadão, o motorista que está andando agora conhece muito mais, né? Então é importante que a gente tenha essa rede e a solução, de fato, né? O governador João Azevedo tem sido muito aberto a isso, a essas sugestões, e tem feito aí esse anúncio que é extremamente importante, onde todos os estados estão na retranca, a Paraíba se diferenciando, fazendo investimento de R$500 bilhão. São 17h34 aqui no Balanço Geral, essa entrevista com o deputado Ranieri Paulino. Eu tenho acompanhado nos portais do estado, aqui na nossa região, o senhor tem sido porta-voz dos enfermeiros, parteiras, pelo piso nacional desta categoria. E parece que evoluiu muito, porque já vai estar em pauta em Brasília para votação. Como é que o senhor vê esse seu grito, essa sua voz firme na Assembleia, tendo resultado já em Brasília? Agora há pouco mesmo estava falando com o senador veneziano Vital do Rego, né? Na véspera do Dia do Trabalho,
dia 1º de maio, na véspera, que foi sexta-feira, nós estávamos trabalhando até tarde da noite com o Sindicato dos Enfermeiros, a Associação dos Enfermeiros, o Corém, o senador veneziano e o nosso mandato, fazendo justamente esse trabalho de articulação. E aí eu quero cumprimentar a categoria pela mobilização. Olha, a inclusão de pauta, né? Esses trabalhos todos tem que ter mobilização. Então, é um vereador que faz a mobilização, tá aí Ramon, Tanal, tantos outros que ajudam nisso, Renato, Josa, Saulo, toda a Câmara de Vereadores. Inclusive amanhã terá uma sessão para debater saúde pública da vereadora Rosane Pimentel. Eu já estou confirmando minha presença e agradeço o convite. Mas essa rede de mobilização que tem que ser perene, tá aqui. No meu Instagram mesmo, quem está falando comigo todos os instantes aqui são os servidores da Fundac, pedindo valorização da categoria, o PCCR, os técnicos administrativos da mesma forma. E aí o que foi a grande lição que eu tirei proveitosa foi que essa reunião de trabalho que nós fizemos sexta-feira com o senador veneziano não era apenas um senador, é o senador vice-presidente do Senado Federal. Uma posição estratégica, é quem primeiro conversa com o presidente Rodrigo Pacheco para a inclusão de pauta das matérias. Então você vê como foi estratégico, como foi importante esta mobilização. E eu tô muito esperançoso que o piso nacional, né, que estabelece o salário dos enfermeiros, ele seja assim aprovado. Importante principalmente agora. O pessoal tá linha de frente, né? Isso, Everton. Uma grande conquista para a categoria, né? Muito bom. Deputado, a gente sabe da sua sensibilidade, não só sua, como toda a sua família na história guarabirense, no quesito saúde, né? A gente teve o Maria Moura construído na gestão de vocês, Dona Fátima, e a gente vê muito, inclusive a sua insistência e a sensibilidade na defesa da inclusão dos deficientes, né? Principalmente os autistas, a gente vê isso. Guarabira em si já dava para ter inclusive um polo da FUNAD, né? Já caberia um polo da FUNAD e tem gente especializada para isso, né? Uma equipe hoje de psicopedagogos, psicólogos, muita gente sensível para isso. O senhor tem essa sensibilidade e está correndo atrás, né? Olha, você fez uma lembrança interessante da gestão da prefeita Fátima. Qualquer lugar do corpo humano, que você apontar, a gestão de Fátima trabalhou para... E o Maria Moura, lembrando para a população aqui, que hoje é o SER, existe poucos na Paraíba, né? Se eu não me engano, 3, 4. Foi matéria jornalística, né? As pessoas se impressionavam quando via aqui, né? A piscina aquecida, de forma com turbilhão, né? Foi um equipamento de fato de excelência. Eu podia falar sobre farmácia popular, sobre os CAPs que foram trazidos, inclusive na gestão de Fátima Paulino. Eu volto a dizer, a saúde mental é algo importante, que tem que estar na pauta, especialmente deste momento, né? SAMU, você der um Google aí, SAMU Ranieri Paulino, vai encontrar a UPA está ali. A UPA, a gente tem muito que reconhecer, um trabalho do presidente Lula, da prefeita Fátima, do governador José Maranhão ainda, né? E ali teve a articulação de uma pessoa que estava sem mandato, era Roberto Paulino, que pagava passagem do próprio bolso para Brasília destravar. Muitas e muitas vezes eu ia, a Assembleia pagando minha passagem, e ele pagando a dele, às vezes eu até pagando a dele. Era assim que a gente ia, um voluntário da prefeitura, e que conquistamos. E pessoas que estavam excluídas, hoje elas são incluídas devido a esses projetos, né? Sem dúvida alguma. Imagina agora esse Covid todo, essa confusão toda aí de Covid sem a UPA de Guarabira, né? Então é importante que a gente valorize bem essas conquistas, sabe? E aí, Everton, você tocou num ponto que para mim é muito sensível, né? Essa defesa que a gente faz das pessoas com deficiência. Isso me chegou de forma aleatória, não foi uma bandeira que eu disse, eu vou defender isso, assim. Me chegou como uma causa, foi inclusive Eric Bruno, que aqui a família é de Cuitegi, ele é surdo e ele me apresentou uma ideia de um projeto de lei e essas coisas foram acontecendo. Hoje é uma bandeira nossa, é uma bandeira assim tão nossa que na Assembleia não tinha um trabalho coordenado, Martins, em relação à pessoa com deficiência. Vários parlamentares tinham boas iniciativas, mas não tinham um ambiente formalizado. E o nosso mandato, criou a Comissão Permanente em Defesa das Pessoas com Deficiência. Quem criou fui eu. Junto até com a Defensoria Pública, fazer aqui um apelo, Ramon e Anal, que crie na Câmara de Vereadores também essa comissão permanente. Eu estou falando de um contingente, aproximadamente de 25% da população paraibana tem algum tipo de deficiência física ou mental, sensorial. 25%, isso dá 1 milhão de pessoas. E esse dado não vai estar tão distante de Guarabira, não. Guarabira talvez esteja 20%, ou 25%, ou 26%, ou 27%. Então é um contingente populacional que precisa de uma atenção do poder público. E aí nós criamos esta comissão. O que é que tem de concreto em relação à FUNAD? A FUNAD está estabelecendo aqui um polo
né, de formação de instrutores de Libras. Tá? E a partir disso, eu já tive uma reunião com a doutora Simone Jordão para que, de fato, traga uma FUNAD para Guarabira mesmo. Isso é uma luta, é um sonho. Tá? Eu conversei já com o governador sobre isso, ele está se colocando sensível. O governo da Paraíba instalou um centro de referência para autista em João Pessoa, e eu estou pedindo, já pedi isso ao governador em audiência, para interiorizar. Já houve um anúncio que vai para Campina Grande, nós estamos buscando justamente trazer também para a região do Brejo. Tem aqui cases de sucesso, exemplo de Solânia, tem um instituto que eu conheci, vale muito a pena. A Secretaria de Desenvolvimento Social está ali apoiando também, a FUNAD, para talvez até fazer dali um centro de referência para a região do Brejo, a partir de Solânia. Mas é importante também que o Brejo de Baixo aqui, né, a gente também tenha esses centros de referência. Uma das pautas na nossa reunião com o Cícero Lucena foi também reconhecer que a Prefeitura de João Pessoa priorizou autistas e pessoas com síndrome de Down nessa primeira vacinação, que agora, né, está se abrindo para todos. Vale salientar, Martins, porque eu bato nessa tecla, porque eu já tive, inclusive, já conhecimento de que essas pessoas antigamente elas eram excluídas, muitas vezes tratadas por famílias sem querer, mas as famílias não sabiam como lidar com essas pessoas, enjauladas muitas vezes. Deixa eu te contar, né, um episódio que eu já vi muitas vezes, isso era muito difícil. Que me fez chorar. Chorei depois no meu momento quietinho. Eu estava comprando fralda pro meu filho, meu filho usa fralda geriátrica, porque de criança não cabe mais nele, porque ele é obeso, ele é grande, então ele usa fralda geriátrica. Eu estava no supermercado comprando. Aí tinha um senhor já de idade também, eu não estou comprando fralda pro meu filho. Eu também estou comprando fralda pro meu filho. Esse senhor dizendo, por volta de 70 anos. Pro seu filho? Ele é autista. Aí eu digo, mas esse diagnóstico, qual a idade dele? 36 anos. E o diagnóstico foi quando? Porque há 36 anos não tinha nem diagnóstico, as pessoas não sabiam o que eram. Né? Não, o diagnóstico saiu mais recentemente, porque ele teve chikungunya, e a partir disso a gente fez uma investigação e o diagnóstico foi fechado para autismo. Né? Mas você vê quantos anos ele passou, mais de 30 anos nessa interrogação, nessa incógnita, o que era que se tinha. Por isso que é importante que a gente garanta, né, o serviço especializado. Os profissionais precisam estar melhor habilitados, inclusive para fechar diagnósticos. Nós temos que ter esse olhar voltado para as pessoas com deficiência. E aí eu agradeço muito, sabe, às mães, aos pais que confiam no nosso mandato para fazer isso na Assembleia. Né? Eu presido na Assembleia também a Frente Parlamentar em defesa das pessoas com deficiência, autismo, Down e doenças raras. Doenças raras, infelizmente, Martins, às vezes é um buraco negro de informação. A gente que agradece por você ter tido essa iniciativa. A gente sabe que no parlamento lá já passou várias pessoas, mas você foi o primeiro que teve essa sensibilidade. Inclusive a presidente da comissão, a deputada Cida, por questões óbvias, né? Exatamente. Eu criei pensando que eu ia ser o presidente, eu queria ser presidente, mas aí foi antes da eleição dela, quando ela foi eleita, né? Eu fiz questão de convidá-la e a gente tem trabalhado bem em conjunto e a sintonia é muito boa. Muito bom, parabéns. Muito bem, mas a gente também tem que aqui ver o Everton entrar na questão política. Antes disso, deixa eu mandar um abraço para o pessoal, Martins, que está ouvindo. Eu tenho um pessoal aqui também, viu? Tem? Deixa eu mandar um abraço, você começa a mandar. E o Rutinho, lá do Varejão dos Calçados, está ouvindo. Rutinho, tá certo? Amigo. O colega Fabiano Lima está assistindo também na televisão dele, na Smart TV. Um abraço, Fabiano. Até amanhã, Fabiano. Você que está em casa pode ligar a sua televisão e procurar lá no YouTube Guarabira FM, que você vai assistir. Audiência fechada hoje. Verdade. Deputado Ranieri, a gente entrevistou recentemente o líder da bancada de sustentação, governo, o deputado Wilson Filho. E até fizemos perguntas relacionadas ao senhor. O mesmo fez boas referências ao trabalho, ao diálogo, ao entendimento que vem ocorrendo, né, entre o líder e o vice-líder da bancada do governador. Mas a minha pergunta, deputado, foi um assunto até se criou aqui uma certa polêmica na cidade de Guarabira. Nós entrevistamos aqui também o secretário do Orçamento Democrático, Célio Alves. E durante a entrevista eu fiz um questionamento. Célio, a aliança entre o MDB e o Cidadania que aconteceu na campanha para prefeito, apoiando Roberto, vice Beto Meirelles, essa aliança permanece para 2022 para deputado? Ele disse que nenhuma aliança é eterna e de que a aliança feita foi para prefeito. Para deputado é outra situação. Deve-se dialogar, conversar para saber de fato
como vai acontecer. E o senhor pediu até reciprocidade, os que de fato estão lá do governador aqui na cidade de Guarabira. Me surpreendeu de fato este argumento, o que falou Célio Alves a respeito da aliança, já que o mesmo inclusive chegou até admitir a possibilidade de uma união de toda a oposição em Guarabira, incluindo até o doutor Teotônio Assunção. Ô Martins, deixa eu mandar um abraço aqui pra Mima Catatumba, Ela Bernardo, estão conosco aqui no Instagram. Dorivaldo Frete. É de Carlos Monteiro, André Lucena, Cleiton Paiva, Durval Freitas, Tiago Amorim, Roberto Itabaiana, Robelão Martins, nosso vereador amigo, Pedro Almir, grande companheiro, Josi Castro, abraçar aqui a nossa conselheira Otávia, que está conosco aqui, Jeff Tomás, doutora Amanda Félix, Júnior Pacheco, Valdilene, vereador Ramon, mais uma vez saudá-lo, Igor Bento, Niedson, Chiquinho, meu amigo, Juarez Planada e nosso amigo Gilberto Biqueira, um grande abraço, agradecer a presença de vocês. Olha, meu caro Martins, é normal cada um procurar o fortalecimento dos seus partidos, isso eu vejo, eu encaro com muita naturalidade, porque eu sou do MDB e sempre busquei o fortalecimento do MDB. A equação eleitoral política se faz muito no momento, tá? Eu tenho muita tranquilidade sobre isso. Lhe digo que o governador tem sido muito respeitoso comigo, né? E aí esses entendimentos, né, naturalmente essa equação é para o governador João Azevedo, né, estabelecer, fazer, né? Qual a prioridade? A minha prioridade? Minha prioridade naturalmente é a minha eleição. Não sei nem se é deputado estadual. Acredito que sim, a gente só sabe ano que vem. Eu tenho evitado falar em eleição. Eu acho que o momento requer trabalho, requer... Como você perguntou, eu tô falando. Você vê que eu peguei uma banguela falando de ações de mandato e tal, mas é normal, a imprensa tem que fazer esse tipo de questionamento, faz parte, tranquilamente. Mas essa equação é para o governador fazer. Qual a minha prioridade? Minha prioridade é a minha eleição. Qual a prioridade do Cidadania? Eu acredito que seja a reeleição do governador. Então, se coloca as prioridades, né, e vê como é que se faz essa equação, né? É melhor ter 2 deputados derrotados em Guarabira ou ter um eleito, um governador eleito? É a conta que a gente faz. Será que vale a pena? Será que vale a pena pulverizar candidaturas aqui em Guarabira, na região do Brejo? Será que vale a pena? Né? Ou é melhor consolidar uma base do governador João Azevedo? Isso é uma avaliação que tem que ser feita. Mas vejo com naturalidade todo presidente de partido quer fortalecer seu partido. Eu não posso nunca, jamais censurar quem quer fortalecer o seu partido. Eu quero fortalecer o MDB, que inclusive está se fortalecendo. Tá aí Veneziano, Dona Nilda, né? Júlio Roberto, André Gadelha, que é candidato a deputado estadual, está no MDB. Tomei um café esses dias com Ricardo Marcelo, buscando fortalecer o partido. Lhe digo, a minha relação com o Cidadania na instância local é muito boa, respeitosa, com Renato, com Célio, com Josa, né? Beto inclusive cumpriu um grande papel como vice-prefeito, candidato a vice, cumpriu muito bem o papel dele, quero aqui deixar consignado esse registro, como também nas instâncias estaduais, com Ronaldo Guerra, que é o presidente estadual, e especialmente com a maior liderança do partido, que é o governador João Azevedo, que em todos, eu relatei a ele, eu vou dizer, eu jogo muito transparente, eu relatei a ele. Olha, em Guarabira, o senhor levou conhecimento do que aconteceu? Levei, sabe o que ele me disse? Fique tranquilo, ele não gosta dessa fala, né? O governador disse, fique tranquilo, e de fato eu estou muito tranquilo. Do seu ponto de vista, quem decide exatamente isso aí é o governador? Na minha candidatura, quem decide sou eu. Se eu sou candidato ou não é aqui. Cidadania. Né? Agora, dentro do cidadania que se entenda sobre isso. Né? Eu quero votar em João Azevedo, tenho um compromisso com ele, né? Serei recíproco, porque ele esteve conosco aqui em Guarabira, mas a gente tem que pensar em se fortalecer mutuamente, né? E aí é uma equação que no seu momento faz, mas até então faz parte, é normal. Não vejo nada fora do normal em relação a essas declarações, mas é importante que, como eu trato com muita transparência, nunca fiz política com chantagem, nunca fiz, não estou dizendo que também estão fazendo não, estou dizendo que eu nunca fiz, então de forma muito transparente, perguntei isso ao governador, o governador disse, Ranieri, fique tranquilo. Então, aqui eu estou muito tranquilamente respondendo o que você colocou, mas essa equação de chapa, essa equação política eleitoral, só se fará no momento oportuno, e eu acho que inclusive é um grande serviço que a gente presta à sociedade paraibana, não tratando de política eleitoral nesse instante. O senhor falando em fortalecimento de partido. A gente e os políticos, viu, Martins? A imprensa tem que perguntar todo instante. É verdade. O senhor falando em não fique no dia da liberdade de imprensa, não estou fazendo nenhum tipo de censura à pergunta, o senhor falando em fortalecimento de partidos, o PSDB de Guarabira, juntamente com a deputada Camila Toscano, como é que o senhor acha a situação dela hoje, apesar da morte do grande líder Zenob Toscano, que no qual a gente sabe que na política era ele que resolvia tudo,
tanto para Léa e para essa estrutura que está na prefeitura tá hoje, né? Camila tá ótima. Tá bem? Milionária, com muitos prefeitos. Camila tá ótima. O que é que eu peço? Ela tá tão ótima, só acho que ela devia vir um pouco mais a Guarabira. Pronto, é a crítica que eu tenho a ela. Não, era isso que eu ia dizer. Vivenciar os problemas da cidade. De verdade, o mandato que nós conquistamos, dado por Deus primeiramente e pelo povo, é algo que a gente tem que refletir muito sobre a função social deste mandato. Eu vejo Ramon sempre nas externas, cumprindo o papel dele, cumprindo uma função social que vai além do vereador. O povo falava mal de Zenob, mas Zenob era mais presente do que ela, né? Com todo aquele... Não, mas eu nem comento. Aquela cara que ele tinha, que todo mundo falava, mas ele era mais presente. E também, deputado... Não, Zenob tinha uma qualidade e tem que se registrar. Zenob era resolutivo, né? Era resolutivo. Resolvia, né? Ou até também se não quisesse, não dá. Ele tratava isso com transparência. Eu tenho, naturalmente, é um adversário, mas o que eu dizia sobre ele na campanha política, que muita gente achou que era um jogo político, eu sustento todas as minhas impressões em relação ao prefeito Zenob Toscano, foi deputado comigo. Inclusive, ele me ajudou muito a ser quem eu sou, porque ele foi meu primeiro adversário. Quando eu disputei aqui a primeira vez para deputado estadual em 2006, ele era candidato a deputado a última vez que ele foi candidato. Então era uma pessoa que eu debati com ele alguns instantes. Então eu precisava estudar, me qualificar para poder debater com alguém do quilate dele. 100 dias e alguns... 3 meses e alguns dias de Marcos Diogo. Qual avaliação se faz, apesar da pandemia, deputado Ranieri? Olha, a gente tem que comparar o Marcos Diogo do ano passado com o Marcos Diogo deste ano, que seria a mesma pessoa, mas a gestão é outra. Uma gestão que se dizia acelerada, na verdade, estancou minha embreagem. A live que eu fazia com o Renato Meirelles, nós constatávamos isso, né? Aquela chaminé que queriam dizer que Guarabira estava tendo, né? Acabou, não tem. Você vê qual é a máquina que está na rua hoje? Né? Então tem umas coisas que é de campanha, né? Infelizmente as pessoas ainda se seduzem por isto. O dinheiro da pandemia ajudou muito nas reeleições. Quando eu dizia que não deveria ter eleição, era em virtude justamente disso, desses recursos vultuosos que o governo federal estava mandando para as prefeituras, que podia gastar inclusive sem licitação, né? E também um momento que o debate ele ficou muito prejudicado, inclusive porque a oposição não podia estar andando, dialogando com as pessoas, fazendo eventos. Mas a gestão que eu digo hoje, eu vejo muita omissão, sabe? E na saúde principalmente, né, Ramon? Na saúde principalmente, e dinheiro não é problema na gestão, né? Só de Covid foram mais de 9 milhões de reais, por exemplo, né? E além de repasses correntes de em torno de 12 a 13 milhões. Então é muito dinheiro, né? E a gente não vê ações para a melhoria de vida das pessoas. Está aí o restaurante popular, que inclusive está demorando muito, viu, Martins? Tá demorando muito. Por que tanta demora, deputado? Pois eu me pergunto isso todo dia. Já tem todo dia eu faço né? Tem um prédio. Agora, essa é uma situação que não é só Guarabira, não. Todos os restaurantes populares que foram anunciados estão nessa mesma situação, está na central de licitação do governo do estado. Eu fui buscar essa informação foi que me deram. Eu conversei com o governador João Azevedo e com o secretário Tibério, para enquanto o restaurante popular de Guarabira não estiver entregue às pessoas, que esse programa Prato Cheio, que foi implementado em João Pessoa, em Campina Grande, também venha para Guarabira. Você vê muitas pessoas hoje, infelizmente, na mendicância na cidade de Guarabira. Pessoas sem o alimento mínimo básico. Eu vejo que as pastorais, especialmente da Igreja Católica, têm feito um grande trabalho e aí justamente... E aumentou muito o número de moradores de rua, inclusive, né? com as pastorais, com Jace especialmente, com a Fazenda da Esperança, para nós fazermos, inclusive, porque o governo precisa de um cadastro para fazer essa distribuição. Então, o meu pedido é de 300 pessoas atendidas por dia, 3 refeições diárias. Esse é o pedido que nós fizemos. Vejo sensibilidade por parte do governador João Azevedo, como também do secretário Tibério Limeira, que oportunamente eu acredito que anunciarão em virtude justamente desse retardo da implantação do restaurante popular da cidade de Guarabira. Não tenho mais perguntas. Respondeu todas. Deixa eu mandar um abraço para Almi. Almi tá lá em Sertãozinho ouvindo o programa. Abraço, Almi. Vamos mandar um abraço agora pro pessoal, né? Já no final do programa. Surgiu aqui algumas matérias dando conta que o senhor poderia, inclusive, sair como vice-governador da Paraíba,
senador, deputado federal. Faz parte do seu projeto, deputado, esses Fábio Mariano, na escuta do programa. Eu vou fazer uma avaliação. Não é nem o meu projeto. Eu vejo que existe um vácuo. Eu até ouvi aqui a entrevista de Bruno Deril dias atrás. Né? Existe um vácuo na nossa região. O deputado federal mais próximo de Guarabira era Benjamin Maranhão. Nem isso mais. Benjamin não é candidato mais a federal. Né? Então você vê que existe um vácuo na nossa região. E se a nossa região, quando eu digo região, é o Brejo, o Vale do Mamanguape, um pouco do Vale do Paraíba e Curimataú, se organizar, nós teríamos um deputado federal. Eu acho que a gente pode trabalhar nessa ideia. Eu não estou falando que o candidato seja eu. Mas né? o senhor se coloca à disposição? Não, eu não estou nem me colocando à disposição não, sabe, Martim? Porque senão eu posso perder os apoios garantidos estadual, tá entendendo? Aí eu não quero falar, não é mais estadual, não. A minha ideia é ser candidato à reeleição, mas eu vejo que existe esse vácuo, né? E a gente tem que fazer essa discussão acerca disso para nós termos um deputado... Nossa região já merece, né? Federal. Você vê que muitas conquistas, né, que nós tivemos, inclusive, foi o prestígio de Roberto Paulino, sem mandato ainda deputado federal. O IFPB foi a maior conquista que o Guarabira teve neste século em relação à educação. Foi um trabalho nosso, de várias mãos, mas capitaneado por Roberto Paulino. Tá aí a UEPB da mesma forma, né, também um trabalho nosso. Então, Martins, dizer da alegria de estar aqui, existe o vácuo, mas no momento oportuno se faz essa equação política. Eu lembro Roberto Paulino, se você me permite, a gente saiu daqui de Guarabira indo para a convenção em 94, para deputado estadual, em 94. Aí, quando chega em Sapé, ele diz: eu vou ser candidato federal. Era estadual. Eu fui candidato federal e foi eleito, né, numa expressiva votação em Guarabira, né, e aquilo tudo mudou, inclusive a trajetória de vida de Roberto Paulino, depois virou vice-governador, depois governador do nosso estado. Então o momento eu acho que é de muito trabalho, sabe, e ter humildade para a gente ouvir as pessoas. É importante que a gente possa ouvir as pessoas. O parlamento, a imprensa, né, tem que ter esse papel de abrir esses espaços para sempre fazer interlocução. No mais, muito obrigado. Agora é com vocês aí, né? Já deputado, muito obrigado pela entrevista. Isso, está na escuta do programa, todo mundo. Um abraço pro meu afilhado, Romero Filho, fazendo 10 anos hoje. Um beijo bem grande para ele. Muito obrigado, e a gente vai lhe convidar nas próximas para trazer mais novidades e mais informações. Tem sessão da Assembleia, só a primeira, tá? Viu? Pela TV Assembleia, o pessoal assiste, interage. Vamos implantar a TV Assembleia aqui também, né? Guarabira já precisa de uma repetidora. Já sim. Então, vamos trabalhar nisso. Pelo 40.2, né? Isso. Pelo 40.2, mas é interessante implantar aqui, de fato, para ficar melhor a sintonia. Pessoal do Insta, obrigado. Olha, mais tarde todos nos intrometidos também, 8 horas da noite, quem puder assistir, tá? Lá com Helder Moura, Marcelo José, que é de Mari. Muito bom. E quem mais? Rodolfo e Gilva Freire. Muito bem, deputado, agradecemos aqui a sua vinda, né, pessoalmente.